pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre propriedade intelectual. Este assunto é muito importante porque muitos projetistas, muitos inventores produzem coisas boas, inovadoras e esquecem ou menosprezam a necessidade de buscar a proteção de uma patente. Depois, veem seus produtos serem copiados e eles acabam não tendo benefício dessa cópia que foi feita e acabam perdendo o retorno que seu produto poderia lhe dar. Grandes produtos, grandes invenções sempre foram protegidas por patente e deram a seus inventores não apenas dinheiro, mas também prestígio e reconhecimento. Isso, uma das principais funções da patente é evitar exatamente a cópia ilegal, a pirataria. Qual o conceito? Por que existe a patente? Na Inglaterra, já no século 17, 1600 e tanto, percebeu-se que se não houvesse uma proteção ao inventor, aquela pessoa que cria, ninguém faria nada, ninguém seria incentivado a fazer nenhuma invenção, nenhum progresso. Por quê? Porque a pessoa se dedicaria, gastaria tempo e dinheiro para inventar alguma coisa e depois um qualquer poderia copiar, ganhar dinheiro com aquela invenção e a pessoa não teria uma motivação, o inventor original não teria nenhuma motivação. Então esse é o conceito de patente, é proteger a invenção, proteger os direitos do inventor para que ele obtenha lucro, obtenha resultado financeiro para compensar o seu esforço criativo e o seu investimento naquele desenvolvimento. Então, a propriedade intelectual, que é uma forma genérica de se tratar esse assunto, tem uma dimensão temporal. Toda proteção tem uma duração, dura durante um determinado tempo e depois ela se torna de domínio público. Ela tem um escopo, ou seja, ela tem que ser muito bem definido o que está sendo protegido, tem que ser claramente estabelecido. Ela tem segurança jurídica, ou seja, ela proporciona uma proteção que pode ser invocada e questionada na justiça. E ela tem territorialidade, a proteção é relativa a um determinado país, a uma determinada comunidade. A maioria dos países do mundo tem um sistema de proteção à propriedade intelectual e respeitam patentes. Alguns países não respeitam. Então você pode patentear o seu produto em diversos países, desde que eles tenham adesão aos acordos internacionais que tratam deste assunto. Então, como nós falamos, a propriedade intelectual envolve várias coisas. Direito de autor, que inclui livros, música, inclusive programas de computador. Direitos conexos, são interpretações, marcas, patente de invenção, que é o objeto que nós vamos falar mais intensamente, indicação geográfica, uma região que produz um certo produto muito específico pode ter o direito sobre aquele produto, desenho industrial, proteção a plantas, topografia de circuitos integrados. Então, o direito à propriedade intelectual é bastante vasta, nós vamos ficar mais concentrado em invenções e modelo de utilidade, que é aquilo que tem normalmente mais relação com o projeto de um produto. Então, como nós falamos, as leis são nacionais, cada país tem a sua, mas elas buscam uma harmonização, porque senão ficaria impossível você fazer um registro de uma patente em 130 países, se cada país você fizesse um processo. Então, existe um sistema de reconhecimento mútuo das patentes. No Brasil, já no Primeiro Império, houve um movimento de reconhecimento de patentes e hoje a nossa legislação é de 1996. Esse aqui é o texto daquela lei que nós acabamos de citar, um trecho, logicamente, mas então é interessante lermos este item. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto ou processo. Então, algumas coisas interessantes, né? Uma patente pode ser sobre produto e normalmente é mais intuitivo, mas o processo também pode ser patenteado. Então você pode produzir um produto
como qualquer outro, através de um processo patenteado e isso lhe dá a vantagem competitiva. Então, a patente é um documento em que se descreve detalhadamente o que é a invenção para que o analista possa decidir se aquilo realmente é uma invenção, é uma novidade ou não. Então, ela tem essa forma, tem uma forma específica. Aqui no Brasil, a análise de uma patente é feita pelo INPI. Então, quer dizer que se eu tiver uma patente, eu vou ganhar muito dinheiro? Não. A patente ela é dada em função do mérito de ser inventivo ou não. A patente não leva em consideração a viabilidade econômica. Se você inventar uma coisa que não tem a menor viabilidade econômica, mas for uma novidade, a patente vai ser concedida. O inventor aumenta a sua empregabilidade? Sim. Se você tiver uma patente registrada em seu nome, sua empregabilidade aumenta, mesmo que seja aquela patente do exemplo anterior, que não tem nenhuma viabilidade econômica. Mas o fato de você ter inventado alguma coisa mostra persistência, gênio inventivo, bom conhecimento técnico, melhora a sua condição. O governo vai verificar se a patente está sendo respeitada? Não. Você deve cuidar disto. Você pode acionar órgãos da justiça caso ela tenha sido violada. O inventor tem exclusividade relacionada ao produto patenteado? Sim, é verdade. O inventor tem exclusividade em relação às funções desempenhadas pelo produto? Não. Então, uma coisa é você ter exclusividade sobre o produto, outra sobre a função. Um exemplo básico. Na década de 80 e 90 existia uma máquina fotográfica, na época que se usava filme fotográfico, existia uma máquina fotográfica que revelava as fotos imediatamente. Você tirava a foto, imediatamente saía a foto, fotos de boa qualidade, inclusive. Depois, quando vieram as máquinas eletrônicas, você pode pegar a sua máquina, acoplar numa impressora e imediatamente ter a foto. Então, o resultado é o mesmo, fotos instantâneas obtidas. O método de produção é totalmente diferente. A patente daquela máquina que já existia e trabalhava com filme fotográfico não evita que outra empresa faça outra máquina diferente que faça a mesma função. A patente tem efeito mundial? Não, como nós acabamos de falar, alguns países não respeitam o direito das patentes. Então, algumas outras coisas importantes. Uma patente faz parte de um patrimônio de uma empresa ou de uma pessoa. Você pode comprar, vender, negociar uma patente. Se vocês entrarem no site de diversas grandes empresas, num cantinho lá você vai achar patentes à venda. E tem lá uma série de itens que eles desenvolveram, por algum motivo eles se desinteressaram daquela patente e estão negociando. Se para você for útil, você pode conversar com ele e adquirir a patente. Ele é voltado à competição e ao lucro, como nós falamos. Você pode licenciar a patente. Uma coisa importante, patente é um assunto jurídico, é baseado em leis, baseado em documentos. Quando se fala de patente, não se pode pensar em bom senso, o que é óbvio, o que todo mundo sabe. É o que está nos documentos, o que está nas leis. Você não é obrigado a patentear nada, mas você é obrigado a respeitar todas as patentes que existem. E cabe ao detentor da patente acionar a justiça caso alguém não esteja respeitando a sua patente. Quando não patentear um processo ou produto? Essa é uma coisa importante. Quando nós falamos há pouco, por exemplo, você tem um processo patenteado. Se você escrever a patente, você vai ter que escrever qual é o seu processo. E durante 20 anos, como nós falamos, durante um tempo limitado, você vai ter a exclusividade desse produto ou desse processo. Depois disso, isso vai se tornar domínio público. Existem várias empresas, grandes empresas, centenárias, que têm o segredo de seu produto guardado até hoje e nunca foi patenteado. Por quê? Exatamente por isso, porque se eles tivessem patenteado o produto, a fórmula do seu produto lá no começo do século XX, eles teriam até 1930, 1940 a proteção da patente. De lá para cá teria sido de domínio público e todo mundo estaria produzindo o mesmo produto que eles fazem. Então, às vezes, não é negócio você patentear.
Você precisa analisar o seu modelo de negócio, a sua estratégia para o futuro, pensando otimistamente que a sua empresa vai durar bem mais do que os 20 anos que a concessão da patente lhe protege. Nós temos alguns tipos de patentes. Temos a patente de invenção, que é essa que a gente normalmente está acostumado, né? Quando a gente fala em patente, normalmente a gente pensa nisso, numa grande invenção. E tem o modelo de utilidade. Bom, então, como nós falamos, a patente de invenção é essa que trata de novos produtos, invenções significativas, mudanças significativas. O modelo de utilidade já é uma variação. Vamos ver, o modelo de utilidade pode ser definido como uma nova forma ou dispositivo de um objeto de uso prático ou parte deste, visando melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. Então não é uma invenção radical, mas é uma melhoria num produto que já existia. Então, por exemplo, existia a tesoura tradicional, alguém fez uma tesoura para canhotos. Não mudou o conceito fundamental da tesoura, a forma de seccionar o tecido ou o papel continua exatamente a mesma, mas melhorou a utilização. Havia uma tesoura para se trabalhar no jardim, alguém desenhou uma tesoura um pouco diferente, nada muito radical, mas que consegue pode conseguir uma patente de modelo de utilidade. Então a patente, ela transforma informação em proteção para o dono da patente. Bom, isto já falamos. Uma coisa importante, quais são os requisitos para se patentear alguma coisa? Primeiro importante, aplicação industrial. Se não tiver aplicação industrial, não entra na área de patente, entra na área de direito de autor. Então, uma pessoa que faz um sistema muito engenhoso, muito bom, mas é uma coisa única, isso é artesanato, é direito de autor. Ele tem a proteção em outro segmento da propriedade intelectual. Novidade, precisa ser uma coisa nova, precisa ser alguma coisa que acrescente alguma coisa ao conhecimento da humanidade. Aqui tem um termo interessante. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica ou no estado da arte. O que é isso? É aquele conhecimento que já existe entre os profissionais, entre as pessoas da área, antes da patente existir. Então, são coisas que, entre aspas, aí, falando corriqueiramente assim, todo mundo já sabia. Então, não pode ser uma coisa assim. E atividade inventiva. A invenção é dotada de uma atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia no estado da técnica. Então, atividade inventiva é quando você faz alguma coisa diferente e que não seria uma coisa óbvia. Então, você já tem o objeto vermelho, você pega e faz o objeto amarelo. Bom, qualquer um que pedisse para fazer o objeto amarelo, você faria verde, faria azul. Então, isso não é uma coisa que pode lhe conceder uma patente. Bom, existem muitas coisas que não podem ser patenteadas, previstas em lei. E normalmente esses itens ou não são possíveis de serem patenteados ou entram em outras categorias. Uma coisa importante, como a gente falou, a patente tem que ter aplicação industrial, ou seja, ideias não são patenteáveis. Você tem uma ideia sobre um produto inovador? Ótimo. Transforme-a num produto físico e aí sim solicite a patente. Então, se você apenas tem a ideia, não é suficiente. Daí desse conceito vem que serviços não podem ser patenteados também. Modelos matemáticos, concepções abstratas, métodos comerciais, métodos operatórios de medicina ou veterinária, obras literárias, programas de computador, regras de jogo, existe uma série de coisas que não podem. Convém destacar, por exemplo, seres vivos. É claro, se os seres vivos naturais, você não pode patentear, porque você não inventou. O que acontece é que algum pesquisador provavelmente localizou. Então, vira e mexe, nós ouvimos falar que algum pesquisador localizou um novo tipo de ser vivo na Amazônia. Com aquela riqueza toda, ainda se tem muito a descobrir. Então, ele pode escrever livros, ele pode fazer uma série de considerações, mas não pode patentear aquele ser vivo porque ele não inventou.
existe uma coisa chamada período de graça, também previsto na lei, que significa o seguinte: você, tendo inventado alguma coisa, você tem 1 ano para solicitar a patente desta invenção. Se você não fizer isso em 1 ano, depois disso, ele passa a ser considerado incorporado ao estado da técnica. Então, você tem essa tolerância, digamos assim, para solicitar a sua patente. Só tome cuidado porque talvez alguém possa solicitar a patente antes de você. Pegar o seu produto e solicitar a patente antes de você, você vai ter uma batalha jurídica pela frente contra essa pessoa. E também outra coisa que precisa tomar cuidado é que esse conceito de estado de graça não é reconhecido em todos os países. Tem países que não têm isso. Então, quando você tem uma pretensão de patentear seu produto internacionalmente, precisa se tomar cuidado com isso. Como é que funciona também a parte de patentes internacional, no âmbito internacional? Você só pode solicitar o registro da patente internacional 12 meses depois do depósito nacional. Mas você tem uma proteção. Quando você fez um depósito, por exemplo, da sua patente num outro país, a análise da patente vai considerar como data zero a data do depósito nacional. Então, não tem o risco, nesse meio tempo aqui, nesses 12 meses, de alguma outra pessoa pedir a patente da mesma coisa que você desenvolveu e ter a prioridade. Se você pedir a patente na Comunidade Europeia, por exemplo, eles vão analisar como data de depósito a data no Brasil e não a data de depósito junto a eles. Nós já falamos isso, mas então, patente de invenção, 20 anos. E patente de modelo de utilidade de 15 anos. De onde vêm esses números mágicos, 20 e 15 anos? Tem 2 conceitos por trás disso. Primeiro, se pensa no seguinte: esse tempo aqui é suficiente para o inventor recuperar o que ele investiu. Então, se ele gastou, investiu, conseguiu um bom produto. Se em 20 anos ele não conseguir recuperar o lucro, provavelmente ele não vai conseguir recuperar. E tem outro motivo também para esse prazo. Olha em volta de você aí, o que você tem de alta tecnologia que tenha mais de 20 anos que tenha sido desenvolvido? Vocês podem ver que celular, televisão, aparelhos de música, tudo isso normalmente duram muito menos que 20 anos. Então 20 anos é um prazo em que provavelmente essa tecnologia que gerou a patente já vai ter sido superada e aquilo já perdeu significativamente seu valor econômico. Uma coisa importante, que apesar do prazo ser 20 anos, pela legislação brasileira, o prazo nunca é inferior a 10 anos após a concessão, porque esses 20 anos, eles contam da data do depósito e às vezes o processo demora para você obter a patente. Então, quando for concedida a patente, você ainda tem mais 10 anos. Mesmo que já tenha passado 15 anos que você fez o depósito, você ainda terá 10 anos pela frente para a invenção e 7 anos para modelo de utilidade. E uma situação dos empregados, por exemplo. O empregado ele tem direito a patente quando ele desenvolve alguma coisa? Depende. Se a função do empregado é desenvolver produtos, ele trabalha no Centro de Desenvolvimento da Indústria X, a patente é da empresa. Por quê? Porque ele é pago para criar. Ele recebe um salário para fazer criações, criar inovações. Agora, a pessoa pode trabalhar nessa empresa e não trabalhar no Centro de Desenvolvimento, por exemplo, mas ela pode desenvolver uma ideia que ela teve usando recursos da empresa. Então, ela tem ideia lá de um mecanismo diferente para aplicar num refrigerador, ela procurou o pessoal da manutenção, ela pegou uma peça na sucata e ela montou um novo sistema. Então, ela não tem a obrigação, isso não faz parte do trabalho dela, mas ela usou recursos da empresa. Então, o direito vai ser compartilhado entre a empresa e a funcionária. E a terceira, a funcionária desenvolveu uma ideia muito boa,
no refrigerador da casa dela, usando recursos dela, não usando nada, nenhum recurso da empresa. A patente será dela. Mas, lembrando sempre o que nós falamos, a gente trata patente sempre no âmbito jurídico. Isso não quer dizer que não possa haver discussão em qualquer um desses casos e qualquer um desses níveis. Não vale a pena ler, mas muitos países, inclusive o Brasil, dá benefícios fiscais a detentores de patente. Então, aquela empresa que tem uma ou várias patentes pode abater do imposto de renda os gastos que ela tem com patente. Que gastos que tem? Quando você solicita, faz o depósito inicial de uma patente, você vai pagar uma taxa. Aí depois você vai sendo concedida a patente, você paga mais uma taxa e anualmente você paga taxas de manutenção da patente. Esses gastos que você tem anualmente, você pode abater do imposto de renda como despesa. Isso é uma forma de incentivar as empresas, as organizações a buscarem desenvolver tecnologia e patentear, obtendo proteção e desenvolvimento para o país. Existem alguns filmes interessantes que vocês veem no nosso slide sobre patentes. Eu não localizei esses filmes em domínio público, então eu sugiro que vocês vejam, mas que, por favor, localizem e usem cópias originais, cópias corretas. Então, A Guerra das Patentes, Joy, O Nome do Sucesso e Jogada de Gênio. São 3 filmes bastante interessantes. Temos como leitura complementar páginas 63 até 66 da apostila. E uma última coisa que eu queria falar com vocês, deem uma olhada, quem tem interesse nisso, no site do INPI. Normalmente tem cursos muito bons sobre propriedade intelectual, propriedade industrial e essas coisas. Normalmente é um custo muito baixo, muitas vezes de graça até, e são cursos muito interessantes feitos à distância. Fica a sugestão para quem quiser se aprofundar no assunto e ter uma certificação oficial do INPI sobre esse assunto. Então, isso é o que nós tínhamos para hoje. Obrigado.